Antes de explicar essas descontinuidades do campo e do potencial, deixa eu dar mais um exemplo. Outro exemplo que eu quero fazer com vocês aqui, outro exemplo é o potencial elétrico de uma esfera. Tá? O potencial de uma esfera uniformemente carregada. Aqui no caso eu não peguei uma esfera em si, mas uma casca esférica, tá? Então eu tenho uma casca esférica de raio Rzão, tá certo, né? Eu vou pegar essa esfera e eu quero calcular o potencial elétrico dela num ponto P, né? Ao longo do eixo Z. Claramente esse ponto P, né? Ele passa por, né, essa direção aqui, né? Tá passando pelo eixo Z, passa pela origem, né? Então isso não deixa de ser uma direção radial também, né? Tá? O eixo Z acaba sendo também uma direção radial sobre a esfera. E a gente vai lá calcular aqui o potencial elétrico, né, em P. Bom, no caso aqui a esfera é uma superfície, a densidade superficial de carga dela, da casca esférica, é a carga por 4πr², né, que é a área da esfera, né, da casca esférica. Então esse é o sigma, Qzão por 4πr², né? E aqui eu vou pegar, né, essa expressão aqui tentar calcular o potencial, usando de novo aquela expressão do potencial de uma distribuição superficial de carga. Então, o V vai ser 1 sobre 4πε0, integral de sigma por R, integral de dA', tá? Certo? Vai ser aqui o potencial elétrico, né, da superfície esférica, da casca esférica, tá certo? O dA', que é o elemento infinitesimal de área, a gente vai usar agora aqui coordenadas esféricas. Isso, vamos usar aqui coordenadas esféricas. Então, tá lá o dA', tem essa expressão aqui, ó, né? Tá certo? O dA' vai ter essa expressão, tudo bem? Certo? Ele é um R², sendo θ', dθ, dφ', não é isso? Tá certo? Essa expressãozinha vocês podem ir lá consultar no livro do Griffiths, né? Capítulo 1, ele dá essas expressões de elementos de área, elementos de comprimento, né? Elementos infinitesimais de volume. No caso aqui de uma superfície esférica, a gente vai usar esse elemento aqui de área, ou seja, as variáveis de integração que eu já precisava vão ser o θ e o φ', né? θ' e φ', o ângulo polar e o ângulo que é o ângulo azimutal, tá certo? Então vamos substituir isso lá, ó, no integral do dA', tá lá o R², sendo θ', dθ', dφ'. E aí, ó, dθ', que é o primeiro elemento de integração aqui, ó, o θ vai de 0 a π, que é o ângulo polar, né? Ele vai daqui de cima, né, que é ângulo 0, até embaixo, né? O θ vai de 0 a π. Já o φ, para dar uma volta completa na esfera, né, o φ, ele vai de 0 a 2π. Já perceberam que como a carga da esfera está distribuída, da casca está distribuída uniformemente, o sigma cai fora, né, a casca, não é isso? Então, uma superfície, então o sigma cai fora, fica ali, né? E esse Rzinho, lembra quem é esse Rzinho? Que o Rzinho era o quê? Era a distância entre o elemento infinitesimal de carga, tá certo? Era a distância entre o elemento infinitesimal de carga, tá? E o ponto P, tá certo? Então, vai ser essa distância aqui. Como tem um triângulozinho, né? Tem esse triângulo, né? Aqui, na verdade, é Z. Essa distância aqui é Z, tá? Essa distância aqui é Z, tá bom? Então, isso aqui é Z, aqui é R, e aqui é Rzinho. A gente pode, de repente, fazer, sabe o quê? Usar a lei dos cossenos. E se a gente usar a lei dos cossenos, aquele R recursivo vai ser o seguinte, ó, tá aqui a expressão do R recursivo já para vocês, ó. O R recursivo ao quadrado é igual a R², que é o raio da esfera, Z² menos 2RZ cosseno θ'. Então, a gente vai ter exatamente essa expressão aqui para o R cursivo ao quadrado. Como a gente vai precisar do R embaixo, né? Então, vou já colocar aqui uma raiz quadrada, né? dr2 mais Z2 menos 2RZ cosseno θ'. Note que também o integrando aqui não depende de φ. Então, a gente pode simplesmente fazer diretamente já integrar em φ. Então, integrar em φ vai dar o 2π. Esse 2π cancela com esse 4π que aparece embaixo, ficam 2ε0, e em cima fica um sigma R², né? Esse R² também, que aparecia do elemento de área, e também caiu fora, então vai ficar um sigma R², tá? Então, o resumo da ópera ficou aqui no integral de 0 a π, de sin θ', dθ', raiz quadrada de R2 mais E2 menos 2RZ cosseno θ', tá? Integralzinha que a gente vai ter que fazer aqui, né? Certo? Bom, a gente vai fazer uma mudança de variável, que é a seguinte. Eu vou chamar de U tudo que está dentro daquela raiz quadrada, tá? Ou seja, o R2 mais Z² mais 2 menos 2RZ cosseno θ', que é o ângulo de integração, tá? Certo? Vou chamar de U. Claramente, DU vai ser quem? DU vai ser
Isso aqui zero, né? Porque a variável de integração é θ, então θ aqui está variando, então isso aqui é constante, zero, né? Derivando a zero, du. Vai ser, então, 2RZ multiplica, 2RZ repete, a derivada do cosseno é quem? Menos o seno. Então vai ficar aqui, na verdade, seno θ' d θ'. Então você tem aqui o du, né? Você faz o seguinte, você pega você pega aqui esse seno θ', você pega esse seno θ' aqui, ó, isola ele. Então, esse seno θ' d θ', na verdade, vai ser du por 2RZ. Então, divide aqui, ó, passa o 2RZ para baixo, né? Tá certo? Passa o 2RZ para baixo, tá? Na verdade, aqui, ó, até corrigindo aqui já, ó, não tem mais esse 2, ó, porque eu cortei, não é isso, né? Vamos corrigir aqui, ó, apareceu um errinho lá, né? Então, 2 aqui, ó, porque eu cortei, né? Certo? Na verdade, é ali, né? Beleza? Né? E aqui também aparece um Z aqui embaixo. Vamos ajeitar aqui, ó. Dá um Z também aqui embaixo. Olha lá, eita. Né? A gente erra, não é isso, né? Então vai ficar um 2R, isso, né? E aqui também fica um. Beleza. Né? E aí volta a ter 4 também ou não? Volta a ter 4 também, ó. Volta a ter um 4 aqui também, ó. Certo? Volta a ter 4, não é isso? Tá? Certo? Porque tinha 2, é? Ah, não, perdão, tá certo ali, porque eu vou para baixo ali de novo. Eu tô olhando errado. Eita. Deixa eu voltar aqui para mim, certo? Vou apagar essa parte, não. Então, eu vou apagar essa parte lá quando eu editar. Eu vou voltar aqui atrás, né? Estou anotando aqui para editar depois, tá? Quando for lá, fica em silêncio e edito. Deixa eu ficar em silêncio um pouquinho aqui. Então, pessoal, continuando aqui, a nossa continha, né? Vamos pegar, tá certo? Então, trocar esse sin θ' d θ', tá? Pelo... Vamos pegar esse sin θ' d θ', trocá-lo aqui, ó, por, como eu disse antes, né? Por du por 2RZ. Então, substituindo lá, tá certo? Vai ficar, então, 1 sobre 2RZ, tá? 1 sobre 2RZ assim aparece, não é isso, né? du, né? Du, tá bom? Então, na verdade, sin θ' d θ' é du por 2RZ, tá aqui, ó, né? Du por 2RZ, tá certo? Agora sim, né? E aí fica a raiz de 1 embaixo, e também tem que trocar, né, professor, limite de integração, sim, claro, né? Quando o θ' for 0, cosseno θ' dá 1, quando ele é 0. Então vai ficar R2 mais Z2 menos 2RZ. Isso, na verdade, é o quadrado da diferença. Né? Porque o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o quadrado da diferença. Quando o θ' é π, que eu estou aqui embaixo, né, da esfera, né? θ' for π, quando a gente vem aqui, ó, nesse polo inferior, né? Θ igual a 0, aqui é θ igual a 0, aqui é θ igual a π. Então, quando a gente tiver, na verdade, ali, ó, θ igual a θ igual a π, né? Aí vai ficar um cosseno de π. Cosseno de π dá quanto? Dá menos 1. Com esse menos aqui da frente, né, vai ficar mais. Vai ficar, então, r quadrado mais z quadrado mais 2rz para π. Para θ igual a π. Né? Isso, na verdade, é o quadrado da soma. Então, fica assim os limites de integração. Vamos ajeitar aqui a casa da gente. Esse r com r simplifica, né? Agora sim. Sigma por z aparece aqui, né? O 2ε0 repete, tá? Certo? Aí a gente vai fazer integral, aí sim, ó, vamos fazer integral de qual a função que derivando dá 1 sobre a raiz de u. Aí vamos ver aqui comigo, ó, é a raiz de u. A raiz de u, se você derivar, ó, a raiz de u dá 1 meio, né? 1 meio, e 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, vai para a raiz de baixo. Por isso tem aquele 2 aqui, já coloquei, ó, ele já absorveu. Então, 1 meio da raiz, 1 meio sobre a raiz de u, a integral dela dá a raiz de u. Aí eu vou substituir aqui os limites de integração com vocês. Vamos substituir os limites de integração, ó. Vai ficar, então, raiz quadrada de r mais z ao quadrado, menos raiz quadrada de r menos z ao quadrado. Tá certo? Tá? Essa raiz quadrada, aqui a primeira não tem problema. A primeira, ela dá o seguinte. A primeira aqui é r, a primeira dá r mais z. Mas a segunda, isso depende muito se R é maior que Z ou menor que Z. Na verdade, isso aqui é o módulo de R menos Z.
certo? A segunda raiz quadrada é o módulo de R menos Z. O módulo de R menos Z é o seguinte. Ele é igual, o módulo de R menos Z, ele é igual a R menos Z se esse argumento aqui é positivo, ou seja, se, né, se R é maior que Z. R maior que Z, eu estou o quê? Estou dentro da esfera, né? Estou dentro da esfera, tá certo? Estaria dentro da esfera, né? Porque o R é menor que Z, não é isso? Então, se você usar... E se o R for... E se... Minha letra tá horrível, né? E se o R for menor que Z? Se o R for menor que Z, o argumento do módulo dá negativo. Então, na verdade, você tem uma troca de sinal. Vai dar Z menos R. Tem uma troca de sinal. Certo? Então, por exemplo, se Z é maior que R, eu estou fora da esfera. Se a gente estiver fora da esfera, da casca esférica, né? Vou usar essa expressão mesmo, R menos R. Aí vai ficar assim, ó, menos com menos. Menos R aqui, cancela com esse menos R. Vai ficar, então, na verdade, menos com esse menos Z vai dar Z. Z com Z dá 2Z. Tá, você vai dar 2Z aqui, não é isso? Né? 2Z vai simplificar esse 2Z de cima com 2Z de baixo. Vai dar aqui, ó, sigma R por epsilon zero. Né? Vai dar sigma R por epsilon zero. Já, isso se você tiver aqui, ó, já fiz a primeira parte para não me confundir, e se você tiver dentro da casca esférica. Agora, se você estiver fora, se você estiver fora, é o Z maior que R. Z maior que R é a seguinte condição aqui, ó, o Z menos R, ó. Z maior que R, Z menos R. Então, aqui ficaria menos Z, menos Z, menos Z, mais R, porque vai trocar o sinal, né? Tem um sinal de menos aqui, ó, vai trocar o sinal lá, né? Vai ficar, então, menos Z mais R, né? Então, R mais R dá 2R, e o Z com aquele outro menos Z vai zerar. Então, vai dar um 2R em cima. Vai ficar 2R vezes esse R aqui em cima, né? Vai dar um R quadrado. Simplifica também o 2 com 2 de baixo. Fica assim, ó. R quadrado, vai dar aqui, ó. R quadrado, sigma por epsilon 0Z. Essa é a expressão do potencial para uma distância Z maior que o raio. Ou seja, você está fora da casca. Então, fora da casca, vamos lembrar que o sigma, a gente tem a expressão de sigma, é quem? Sigma? Q por 4πr quadrado. Então, ou seja, sigma R quadrado é Q por 4π. Então, substituindo, trocando esse sigma por R quadrado por Q por 4π, a gente tem o potencial fora da casca. E substituindo aqui também, ó, aqui faltou um R quadrado, não foi isso, né? Perceberam? Faltou um R. Ah, não, na verdade não, perdão. Eu vou pegar botar um quadrado em cima e um R em cima, embaixo, de cima e embaixo. Então, um R quadrado aqui e aqui. Aí sim, R quadrado sigma também dá Q por 4π. Vai dar um Q por 4π. Resultado, tem lá o potencial elétrico, né? Dentro da casca. Né? Dentro da casca ele é curioso, né? O potencial não depende de R, né? De Z, no caso, depende só de R, do raio da casca. Ele é constante, né? Ele é constante inclusive, né? Fora da casca, o potencial não, ele diminui com o inverso da distância. Ou seja, num certo ponto aqui, ó, a distância Z, né? O potencial, ele cai com o inverso da distância, né? Ele vai cair com o inverso de Z. Muito parecido com o potencial de uma carga pontiforme. É como se toda a carga da esfera, da casca esférica, ela estivesse localizada no centro, né? Então, se você quer calcular o potencial aqui, ó, é como se toda a carga da casca ela estivesse localizada no centro. Então, essa é a expressãozinha do potencial de uma casca. Tem um valor, uma expressão para dentro da casca interna, né? O potencial dentro da casca, ele é constante, vale Qzão por 4π epsilon 0 Rzão, dentro da casca, e fora da casca, ele é um Qzão por 4π epsilon 0 Z, mas lembra o potencial de uma carga pontiforme, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, esse exemplo é legal, vamos fazer mais um outro? O próximo exemplo é o potencial de uma esfera uniformemente carregada, tá certo? Agora, uma esfera uniformemente carregada. Então, agora aqui, eu vou pegar o campo de uma esfera uniformemente carregada, eu não vou fazer aquela integral, pode fazer também por integral, não tem problema, tá certo? Mas eu vou usar um outro método aqui, que é da integral de linha, que a gente não tem usado. Vou pegar o campo da esfera, a gente já calcula esse campo de uma esfera usando lei de Gauss. Dentro da casca, ele cresce linearmente com R, e fora da casca ele vai com o inverso do quadrado da distância. Então, a gente já tem esse campo, tá? E para calcular o potencial dessa esfera, eu vou usar a integral de linha do campo, tá certo? Vou adotar um ponto de referência, né, cujo potencial elétrico vai ser 0. Esse ponto de referência eu vou escolher o infinito, tá? Então, no infinito eu vou adotar como potencial nulo, tá certo?
potencial nulo lá no infinito, e eu vou integrar, fazer a integral de linha do campo do infinito para Rzinho. Então tá aqui, é só substituir a expressão do campo, né? Certo? Tá bom? Dentro dessa expressão aqui, e você calcula o potencial elétrico, tá bom? Agora veja, depende um pouco aqui onde você está. Se eu integrar de infinito para Rzinho, vocês virem lá do infinito e for me aproximando aqui desse ponto, eu vou ter aqui o campo, eu só vou precisar usar essa expressão do campo externo. Então, para pontos externos, a integral é muito tranquila, porque eu vou usar simplesmente essa expressão aqui do campo, do campo da esfera. E vocês lembrem bem que o campo elétrico da esfera uniformemente carregada, fora dela, lembra muito o potencial de quê? De uma carga pontiforme, né? O campo de uma carga pontiforme, para falar a verdade, né? O campo elétrico externo é idêntico ao campo elétrico de uma carga pontiforme Qzão, totalmente localizado no centro da esfera. Então, se você substituir aqui dentro, você vai refazer a mesma integral que a gente fez para a carga pontiforme. Então, já que o campo externo é o mesmo de uma carga pontiforme, o potencial externo também vai ser o mesmo da carga pontiforme. Como a gente verificou isso agora para a própria casca esférica, né? Para a própria casca esférica a gente viu isso, tá certo? Então, você tem essa expressão aqui para o potencial, não é isso? Para o potencial elétrico, né, externo. Bom, isso é como quando a gente faz a integral de infinito para Rzinho fora. Veja que você tem o mesmo tipo de campo, né, que é aquele que cai com o inverso do quadrado da distância. A diferença acontece quando você vai de infinito, vem, chega na superfície da esfera e entra dentro dela, entra dentro da superfície, tá? Aí você vai pegar um caminho agora que você vai ter dois tipos de campo. Uma expressão para a região externa e outra para uma expressão para a região interna. São dois tipos de campo. Então, quando você fizer a integral de linha, você vai precisar fazer o quê? A integral de O' até R, quebrar essa integral em duas partes para pontos internos. Para chegar aqui dentro da esfera, para chegar aqui dentro, ó, num ponto P aqui, ó, né? Ponto P aqui, que você quer calcular o potencial, né? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer a integral aqui, ó, nessa região externa e aqui dentro, na região interna, né? Então, você vai quebrar essa integral em duas. Vai precisar quebrar em duas. Então, você vai fazer a integral de infinito para Rzão, de infinito para Rzão. Então, você faz lá o produto escalar, né? Do campo com o elemento de deslocamento, que a gente está usando aqui uma linha radial, então vai ser dr, R chapéu. Então, faz a integral de infinito para Rzão, né? Você está vindo lá do ponto O' para Rzinho. E depois faz a integral de Rzão, já da superfície, para dentro um ponto dentro da superfície, né, do objeto, da esfera uniformemente carregada, uma esfera maciça. Então, você vai fazer de Rzão para Rzinho. Agora você vai fazer isso, tá? Você poderia fazer isso antes, naquele problema da casca? Poderia, não teria nenhum problema. Sendo que lá no problema da casca, esse campo aqui dentro era zero. Então, você também pode até refazer aquele problema usando essa metodologia aqui, ó. Esse método, né, pela integral de linha do campo elétrico. Então, você teria aqui um campo nulo. Aí ia mudar algumas coisas aí. Faça lá para você verificar o que você encontrar. Bem curioso, tá? Então, nesse caso aqui, você agora vai colocar a expressão do campo interno, que é aquele campo que cresce linearmente com R, né? O Qzão, Rzinho, por 4πε0 R ao cubo. Essas integrais aqui são fáceis de fazer, porque o R chapéu, o produto escalar com R chapéu, e o R chapéu, o produto escalar com R chapéu dá 1. Aqui aparecem dois produtos escalares, dá 1. Então, vai ficar integral em Rzinho, tá? Você vai ter integrais em Rzinho, dessas expressões aqui, ó. Você vai integrar aqui em Rzinho, né? Tá? E aqui também. Vamos começar com a primeira. A primeira eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu já tinha feito da carga pontiforme, né? Ó, qual é a função que derivando dá menos 1 sobre R quadrado? Claro, 1 sobre R. 1 sobre R, se eu derivar 1 sobre R, vai cair um menos 1. Menos 1 dá menos 2, por isso que aparece esse R quadrado, tá aqui, ó. Aí eu vou substituir os limites de integração. Os limites de integração, infinito, né, e Rzão. Quando eu jogar o teorema fundamental do cálculo, da primeira integral, vai ficar um Qzão por 4πε0 Rzão. Tá certo? E aqui o outro termo infinito vai a zero. Já quando você substituir, fizer essa integral aqui do Rzinho, a integral de Rzinho dá o quê? Dá Rzinho quadrado sobre 2. Rzinho quadrado sobre 2. Por isso que aquele 4π virou 8πε0 aqui, ó. Tá lá, né? 2, né? O R ao cubo mantém, ó, fica um Q R quadrado, isso integral de quanto? De Rzão a Rzinho. De Rzão a Rzinho, né? Aí substitui também os limites de integração, ó, vai dar um QR quadrado por 4πε0 R ao cubo, tá lá a expressão, tem o potencial elétrico, né, de uma esfera ali, ó,
uniformemente carregada dentro dela, dentro da esfera uniformemente carregada, né? Que agora, curiosamente, esse potencial, ó, ele não é constante, ele, por sua vez, depende de Rzinho, tá? Resumo da ópera, aqui a gente tem as expressões, ó, do potencial tanto externo como potencial interno, né? Potencial fora, lembra o potencial é de uma carga pontiforme, centrada na origem, né? No centro da esfera, e a expressão do potencial fora, dentro, né? Aqui seria o potencial fora, e aqui seria o potencial dentro da superfície, superfície não, da nossa esfera maciça, né? A esfera uniformemente carregada, tá certo? Né? Bom, uma dúvida aí, pessoal? Vamos seguir aqui? Então, deixa eu fazer com vocês um exemplo, uma aplicaçãozinha, tá ali o gráfico, né? Esses gráficos aí. Que é o gráfico da casca esférica, tá certo? Então, eu tenho aqui para vocês o gráfico da casca esférica, né? Do campo da casca esférica, né? Que a gente já tinha feito isso antes, né? A gente sabia que o campo dentro da casca é zero, pela lei de Gauss, tá? E fora da casca aqui, esse campo elétrico, ele cai com o inverso do quadrado da distância, ó. Ali, ó. Campo, ó, caindo com o inverso, né? Então, isso é a casca esférica, né? Uma casca esférica de raio Rzão, tá? Aqui é Rzinho em função por Rzão, né? Claro que esse Rzinho por Rzão, ele é igual a 1, tá? Essa razão é igual a 1. O gráfico é feito dessa forma aqui, tá? Quando Rzinho por Rzão é igual a 1, quer dizer que eu estou exatamente o Rzinho igual a Rzão, ou seja, eu estou exatamente na superfície. Então, até chegar na superfície, ó, não tem campo. Até chegar na superfície não tem campo. Aí depois que você passa da superfície, ó, o campo ele começa a cair com o inverso do quadrado da distância, que é exatamente o campo de uma casca esférica, né? Tá? Depois a gente também tem o potencial. O potencial dentro da casca, ele é constante. Ele é constante aqui, ó. A casca ele tem potencial constante, né? Não tem carga dentro dela, né? Mas aí tem potencial. Não tem campo, mas tem potencial constante. O potencial dentro dela é exatamente o mesmo potencial na superfície. Aí fora da casca, aí o potencial começa a cair com o inverso de R, né? Já na esfera uniformemente carregada, aí que é curioso, o campo ele cresce linearmente com R, ó. Ele vai crescendo com R aqui, ó, né? E fora, tem a mesma expressão, né? Cai com o inverso de R quadrado, tá certo? Isso na esfera uniformemente carregada. Já o potencial tem essa fórmula aqui, ó, um R quadrado, não é isso? Curiosamente aqui, tem um R quadrado, né? Tá? Tá? Esse potencial aqui, eu coloquei os valores do campo e do potencial para o valor dela na superfície. Na superfície, o campo na superfície é isso aqui, com Rzinho igual a Rzão, né? E a mesma coisa, também o V de R já está aqui a expressão dele também, né? O E sup e o V sup, na verdade, são, que eu coloquei aqui, né? São o campo e o potencial na superfície, né? Então, por isso que atinge aqui o valor máximo 1, né? Aí, o que acontece? Aqui, no caso da casca esférica, o potencial máximo, né? Era exatamente o Qzão por 4 y0 Rzão, mas na esfera uniformemente carregada, quando você entra dentro dela, existe aí uma diferença de potencial. E essa forma desse potencial é dada por uma função quadrática em Rzinho quadrado. É uma parábolazinha, para falar a verdade, isso aqui. Isso aqui é uma parábolazinha, né? Uma parábola com cavidade voltada para baixo. Tá certo? Note que se você fizer Rzinho igual a Rzão, faça Rzinho igual a Rzão. Rzinho igual a Rzão vai dar aqui, ó. Lá no campo a gente já tinha visto isso. No campo, se eu fizer Rzinho igual a Rzão, vou botar aqui, ó, vai dar um Qzão por 4πy0r quadrado, Rzão por Rzão ao cubo, da Rzão quadrado, e aqui também vai dar um Rzão quadrado. Então, o campo ele assume o mesmo valor, né? Tanto dentro como fora, né? Em Rzinho igual a Rzão, o campo tem o mesmo valor. O potencial também, se você usar aqui, dá um Qzão por 4πy0r, e aqui também ficaria um 3Rzão quadrado menos Rzão quadrado, que dá 2Rzão quadrado. 2Rzão quadrado simplifica com esse 8 aqui, dá 4 embaixo. 4πy0. Aí, como vai ficar Rzão quadrado por Rzão cubo, vai dar um Rzinho embaixo. Então, na verdade, o potencial aqui, ó, usando essa expressão ou essa, na superfície tem o mesmo valor, né? Voltando àquela questão da descontinuidade. Olha lá. O campo aqui ele é descontínuo, no caso da casca. É uma descontinuidade na casca e também na esfera. Ele não deixa de ser descontínuo. Por que ele não deixa de ser descontínuo? Porque o campo ele aparece aqui, ó, com uma certa ponta, né? Tem uma ponta aqui numa função contínua, né? Já o potencial ainda, ele é descontínuo, mas o que acontece?
tanto no caso da casca, como já na esfera não é descontínuo, né? Para falar a verdade. Acho que não, né? Se você fizer uma derivadazinha aqui, dá para verificar, não sei se... Deixa eu fazer aqui uma continha de cabeça. Não, parece uma curva bem suave, né? Parece uma curva que a taxa, a derivada aqui, ó, é igual a outra, né? Tem que verificar isso aí, fazer essa continha. Acho que não. A princípio que eu estou vendo, ó, vai cair um menos R quadrado, eu acho que não. Até mesmo essa função, ela é contínua, né? Apesar dela ter expressões diferentes, dá para verificar aí, ó, ela vai ser contínua. Mas essa aqui não é contínua, né? Ela é descontínua. A derivada é diferente. No entanto, o potencial, tanto o potencial, nesse caso, né, da casca esférica, como no caso da esfera uniformemente carregada, nos dois casos, tá? O potencial, no potencial na casca ou na esfera uniformemente carregada, o potencial, ele tem o mesmo valor, imediatamente dentro e imediatamente fora, tá certo? Então, a gente tem essa curiosidade, essa particularidade, né? Tá bom? Vamos que vamos aqui? Vamos tentar entender isso agora a partir das equações mesmo, né? Da eletrostática, né? As leis da eletrostática. Vamos tentar entender, compreender por que o campo ele é descontínuo, né? Olha o que a gente viu aqui, o campo elétrico ele é descontínuo, o valor dentro da casca ele não é igual ao valor fora da casca, apesar, no caso da esfera uniformemente carregada, isso aconteceu, né? Mas o potencial dentro da casca e fora da casca, ou dentro da esfera uniformemente carregada e fora da esfera uniformemente carregada, o potencial tem o mesmo valor, tá? Então, são duas particularidades aí, né?